o objetivo hoje aqui dessa reunião é esse, é a gente conversar sobre essa questão da saúde mental do advogado inscrito na 55ª subseção da OAB do Rio de Janeiro. Sim. Nós iniciamos em 2016, 2017, aqui a criação nossa, na época eu era presidente da OAB Mulher, e criamos o projeto AMAR, que é o acolhimento a mulheres advogadas vítimas de violência. É mesmo? Esse projeto, ele durante um ano mais ou menos, ele funcionou aqui na subseção do MEA, com uma psicóloga, com uma assistente social, fazendo o trabalho de terapia de grupo, né, com 15 mulheres. Todas advogadas? Todas as advogadas. E essas advogadas, logicamente, nem todas eram vítimas de violência doméstica, mas doméstica nesse sentido de apanhar jovem, agressão, mas uma violência talvez mais psicológica. Mas nós observamos que muitas delas, essa depressão vinha oriunda, depressão, crise do pânico. Crise do pânico, sintomas de esquizofrenia, de algumas coisas assim, mas voltadas com problemas de narcisismo na família, abuso dos pais para com o filho, na agressão, né, na repressão. Com os filhos dela ou com elas? Elas como filhos. Elas como filhos. Você sabe que as vítimas da violência, elas são propensas a se tornar também violentas. Exatamente. Então, o que nós observamos nesse primeiro grupo foi mulheres que sofreram abuso sexual na família, mulheres que sofreram agressões por questões narcisistas da família, mulheres que sofreram agressões de marido, né? E o que ocorre com a mulher advogada? As pessoas têm um conceito de que a mulher advogada, por ela ter o conhecimento da lei, ela não precisa, né, de um advogado, ou ela não vai passar por isso. E você tem também o questionamento, o pré-julgamento de que todo advogado ele não é hipossuficiente financeiramente, entendeu? Não é. Há uma ilusão de que o fato de você ser só o fato de você ser um advogado, você tem dinheiro, você tem estabilidade financeira. Não é isso que acontece. Então você não tem a gratuidade de justiça, você às vezes não pode usufruir do NUDEM, não é, Sônia? O NUDEM seria o que? É o Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública para Mulheres. Só por você ser advogada você não poderia utilizar? Não, porque há uma presunção de que você não é hipossuficiente. Isso está em lei, isso? Não está em lei. Mas é usual acontecer isso. Uma prática. E é uma questão muito complicada hoje para a mulher, porque mesmo se ela entrar no judiciário e bastaria uma declaração de hipossuficiência, mas isso não é verdadeiro, porque é solicitado a sua declaração de imposto de renda, você tem que se expor, é solicitado os extratos do seu cartão de crédito, não importa quem está pagando aquele cartão de crédito, mas está no seu nome, então já vem esse ataque prévio, né? Esse constrangimento, que é um constrangimento. Você ser obrigada você já está passando por problema, você ainda tem que apresentar a sua declaração de imposto de renda, tem que apresentar os 3 últimos extratos de cartão de crédito para saber o que você faz, o que você compra. Muitas das vezes é verificado, a gente sabe que as redes sociais muitas das vezes é uma ilusão, né? Você faz de conta que é feliz, né? E as pessoas acham, vão usar aquilo ali como um status para dizer que você não tem depressão, que você não tem problema. Então são muitos esses questionamentos que levam a mulher. Infelizmente, na época, houve uma mudança da diretoria, o projeto ficou parado, começamos a dar um andamento ao projeto de maneira independente, individual, por minha conta, junto com psicólogas que eu conhecia, mas veio a pandemia.
Quando veio a pandemia, nada poderia ser presencial, né? E dificultou, porque muitas das pessoas às vezes ficam naquele receio, porque se você fazer uma terapia em grupo já é complexo. Você tem que estabelecer um círculo de confiança muito grande para se abrir, né? E se você vai fazer isso online, a pessoa que não está habituada, ela também tem uma dificuldade muito grande, e você não vai falar aquilo para um grupo de Zoom com 15 pessoas, falar dos seus problemas pessoais. Exatamente. E aí isso aí começou a bloquear também. Independente dessa questão, nós trouxemos dessa feita com a doutora Sônia Clausen, que também, junto ela, somos especialistas em gênero e direito pela Emerge. A doutora Clausen inovou esse ano com o trabalho de homens e mulheres. Por quê? Para você trabalhar a prevenção... Na nossa comissão hoje da OAB Mulher, nós temos homens também membros, atuando junto conosco na comissão. Porque tem que haver o diálogo com os homens. Sim. Quando a gente fala da masculinidade, você tem que ir no foco da agressão. Se você tem o feminicídio, por que esses homens agridem? Então, um dos nossos estudos é justamente entender o perfil do agressor. Por que quando a mulher faz o registro dela na DEAN, não é de imediato encaminhado este homem para um ciclo de palestras, né, como existe o centro de referência CR Homem em Caxias. Então, nós batalhamos muito por essa questão de você fazer um trabalho de reeducação psicológica e análise de perfil. Inclusive, é uma das metas da Lei Maria da Penha. Da Lei Maria da Penha, exatamente. Porque se você trabalhar isso naquele momento, ao chegar à audiência de instrução, quando você chega no processo, você tem condições de entender se aquele homem é um potencial agressor, assassino, né, que vai vitimar aquela mulher, ou se ele vai compreender tudo aquilo que ele passou, sair do estado de limerência, né, porque a paixão leva a pessoa a matar, a agredir. Então, quando ele sai daquele estado de limerência, aquilo não oferece perigo. Ele começa a entender que ele precisa também se cuidar, se tratar, às vezes de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista. Então, você tem que trabalhar as duas coisas. Porque, caso contrário, só você chegar e fazer uma medida preventiva de afastamento, fazer a prisão daquele agressor, quando ele sair, ele vai matar. A minha pergunta é... Ele sai com mais ódio. Com mais ódio. Exatamente. A minha pergunta é, esse pedido aí da Lei Maria da Penha em relação a... Está na lei isso. Está na lei, deles fazerem essa reciclagem, vamos dizer, uma reciclagem, Só né? que isso já tem alguma aplicação, já prática? Já Existem alguns lugares que têm essa aplicação, mas não nesse sentido de que ao ser feito o registro na DEAN, encaminhado. Isso só é feito nos juizados de violência doméstica, né, Sônia? Com a questão, às vezes, da penalidade que é aplicada. Ou ele é preso, ou ele tem que fazer. São 8 encontros e 8 encontros. Então não são todos os casos que passam objetivamente. Dentro do processo do inquérito policial, que é o que acontece na delegacia de polícia, você não tem esse processo ainda realizado. A briga, né, dos especialistas nessa matéria, das pessoas que se envolvem nesse tema, é o quê? É você não deixar que esse processo só comece quando ele for judicializado, ou seja, quando ele for aforado. Sim, que seja mas que seja imediato. A partir do momento que é aberto o inquérito policial, que é feita a denúncia, que o delegado acata aquilo como crime e que qualifica como Maria da Penha, aquele agressor já dali já começa a participar desse processo. Porque quando chegar lá no juízo, e quando ele for para a audiência,
ele já é encaminhado com um perfil. Exatamente. Com o perfil dele já está analisado por um especialista. Já diminui esse caminho da justiça, que é muito lento. Até por ser um crime hoje de alta frequência e um crime muito grave, nós, enquanto advogados, qual é o nosso trabalho? Diminuir esse caminho, para que o processo se torne célere, né? Porque é a vida de uma mulher. Hoje mesmo estava no jornal a influencer que foi agredida pelo namorado em Santa Cruz. Ele já tem 5 anotações de agressões com namoradas anteriores. Influência também. Então, vamos dizer, chegar ao ponto de matar, é um passo. E realmente a agressividade, ela é um padrão mental, né? Muitas vezes ensinado para esse homem na infância. É um comportamento. Então, se você tem realmente o apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma junta que vai acompanhar aquela pessoa, ela tende realmente a mudar o padrão, porque você vai substituir o padrão negativo da agressividade, da violência, por um padrão positivo, né? Sim. E realmente, isso daí e aí o que acontece? Essa mulher que sofreu violência, ela se torna uma pessoa insegura, ela começa a ter problemas de trabalho. Então você percebe, quando nós temos, né, Sônia? As palestras, as reuniões, os encontros, que o olhar daquela mulher é diferente. E muitas das vezes ela tem vergonha de falar o que está acontecendo com ela. Sim. E nesse ponto a doutora Sônia está fazendo um trabalho que envolve não somente a parte do empreendedorismo, mas diversas outras situações de acolher, de trazer, que desde a época passada, é o nosso foco. E aí você traz isso para dentro da advocacia. Isso ganha um peso muito maior. Muito maior. Porque tanto para o advogado, né, o nosso advogado homem, como para a nossa advogada mulher. Porque a pessoa já está sofrendo esse problema na sua vida privada, na sua vida pessoal. Aí ele se depara com o momento em que a advocacia está vivendo, e todos nós aqui concordamos com isso, de muita fragilidade. Os advogados que estão sobrevivendo hoje são guerreiros, sobrevivendo, que eu digo, da sua profissão. Corajosos. São guerreiros e corajosos, por todo aquele processo que a gente está passando hoje. A gente tem um sistema hoje que se chama TJE, que é o Sistema de Peticionamento Eletrônico, que praticamente não funciona. A gente tem advogados aqui, né, que são advogados que trabalham processualmente e que sofrem com isso absurdamente. Né? Você, às vezes, fica 2 semanas sem conseguir fazer uma petição porque o sistema está fora do ar. Aí você já está estressado, assim, né? Você já está estressado com a sua vida, né? Você, mulher, já está apanhando, você, homem, né, já está caindo no álcool, e ainda na sua profissão você está sem perspectiva nenhuma. O que acontece com a saúde mental desse advogado? É cada vez mais agredida, adoece cada vez mais, e isso cria, né, daqui a pouco a gente está com uma epidemia de advogados aí a nível da psiquiatria. E fora isso, você não tem dinheiro, né? Porque para você pagar um psicanalista, um profissional, é caro. Você não tem dinheiro para pagar a tua unidade da OAB, como é que você vai ter dinheiro para pagar um psicanalista? Então, assim, se tiver uma abordagem também com os homens, independente de rotular, ao invés de fazer, né, rotular como agressor, você começar a trabalhar. Eu falo sempre de uma maneira lúdica, e que você vai puxando essas pessoas e vai orientando, conversando e demonstrando, como nós temos também aqui a OAB Vai à Escola, que já vai conversando com os adolescentes. Isso é muito importante. Com certeza, presidente. Né? E nesse ponto a doutora Sônia também pode falar um pouquinho, porque tem a sua expertise. Maestria. Gente, o que acontece? Desde cedo é normalizado e normatizado a introdução do patriarcado e do machismo na educação. Porque a mulher desde sempre
esteve nesse papel de subjugada, né? E nesse papel de subjugada, ela foi transmitindo isso. Homem não chora, homem não pode isso, homem tem que ser homem, seja homem, terminando de ler, ou seja homem. Homem não pode chorar, homem não pode... homem pode tudo, homem tem que ser garanhão. Então, assim, tem uma participação, estimula uma virilidade, estimula uma super ação do homem em detrimento dos demais, ou seja, filhos, esposa, namorada. E com isso, a sociedade foi caminhando para violência. Por quê? Os homens não aceitam que uma mulher diga não. O não para o homem não é uma palavra conhecida. O homem pode tudo. O homem pode ter mulheres fora do casamento. Homens podem tudo. Mas esse livro fala isso? Não, esse livro não. Eu vi que ele é psicanalista. O Seja Homem fala sobre as questões psicológicas, as questões que levam o homem a agir dessa forma, normatização das atitudes machistas, das atitudes o olhar que levam de vários psicanalistas, psicólogos, biólogos, porque há pouca, quando nós, ela fez a primeira turma, eu fui da segunda turma, pouca literatura. E eu fui escolher justamente masculinidade, porque você precisa estudar o foco da agressão. E eu encontrei uma dificuldade muito grande para a literatura que falasse sobre a masculinidade. Você fala sobre feminismo, a rodo. Mas masculinidade, uma dificuldade nem tanto assim. Da literatura. Não se fala de feminismo a rodo. Se fala de feminismo de uma forma negativa, se fala de feminismo de uma forma antagônica, se fala de feminismo como uma forma de negacionar o feminismo. Isso. Então se fala de feminismo de uma forma errônea e equivocada. Não, mas é certo que tem realmente mais informação do não, equivocadamente se pensa assim, mas não tem mais informação de feminismo. Pelo contrário, né, Sônia? Pelo contrário. Tem menos informação. Tem muito menos e pouca informação. Muito pouca informação. Do outro caminho do feminismo. Falam muito pejorativamente. Exatamente. Agora, mas da masculinidade não tem estudo. Não tem. Da masculinidade. Não tem estudo esse nenhum. Caminho que ela entendeu? Está colocando. Pois é, então é preciso, né, focando nesse olhar da violência contra a mulher, é preciso você trabalhar também a masculinidade como forma de eliminar esse problema. Trabalhar crianças, trabalhar as vítimas da violência. Nós temos advogados. Aí por isso é necessária a advogados que educação. são às vezes até arrogantes. Desnecessariamente. Soninho, eu vou aproveitar que você está. O ganchozinho aqui, rapidamente, meu parceiro. OAB, 600, 700 mil advogados, masculino, feminino, não interessa a percentualidade do qual masculino ou feminino. Os juízes, né, o ápice ali, o STF, foram advogados um dia, são advogados. Passou dos 300 mil. Essa família não tem força Mais ou menos uns 300 mil. jurídica para mexer isso. Porque também muita gente morre, se apresenta, sai. Vocês não têm facilidade, porque o advogado ele mexe com as leis. Não é só advogado. Não é só. Isso é necessário você trabalhar também com as políticas públicas. Mas eles estão inseridos ali. Será que não facilita esse deslize para essa solução? Não, essa é a questão. As pessoas acham que o advogado pode resolve tudo. O advogado resolve tudo. O advogado também é vítima. Então, só para entender, o que vocês querem é, tipo assim, montar uma coisa que englobe tanto homens quanto mulheres, é isso? É nesse sentido? Vocês consigam trabalhar para com você dois, trabalhar porque a saúde mental do advogado, você tem que trabalhar a tanto do homem quanto da a mulher. Aí seria O homem na prevenção
do feminicídio, onde você está trabalhando na base, onde você vai entender o perfil desse homem. Você não tem como perfilar, tem como perfilar hoje? Você tem uma estatística do que acontece com esse homem agressor? E a própria mulher, porque ela, muitas das vezes, em razão do patriarcado, do machismo, ela não entende que o que ela está passando seja violência. Ela não consegue assimilar que o que ela está passando é violência. Então, mas aí é que vem a consciência. Porque, na verdade, a violência que a mulher sofre, ela é uma questão inconsciente. Ela já vem sofrendo vários tipos de violência desde a infância, ao longo da vida. Quando ela casa, ela só continua um processo que ela já vem vivendo há muito tempo. Exatamente. Aí chega um momento, um dado momento, que essa violência é exacerbada. Sim, exatamente. A tendência é piorar. A tendência é piorar. E aí é quando ela pode se dar conta de que aquilo que ela sofreu a vida inteira foi violência e ela continua permanecendo. Então, mas como que ela se dá conta disso? Conscientização, informação, algum start de alguma informação, tratamento, cuidado, de algum exemplo. Normalmente através de conversas, conversas, colegas. Sim. Então, é informação. Através de um filme que veja. Sim, informação. É informação. Várias formas dessa informação chegar. Através de psicólogo, através de amigos, através de TV, da independência mídia, socioeconômica da mulher, internet, acho que é o principal item. A independência, sim. Quando o ser humano mulher, ela estudou, ela vai galgando um status socioeconômico, vai concomitante aí o discernimento dela. Entendeu? Ajuda. Eu sou professor, eu vivo ali no meio disso aí. Ajuda então, bastante, eu mas acho, nem ajuda, tem que ter cautela. Nós tivemos uma juíza que foi assassinada na frente presa. dos filhos. Delegada. Foi lá foi aqui no Rio, não foi? Foi só no jornal. A advogada que foi assassinada dentro do escritório pelo marido. Foi. Nós E aquela tivemos agora recentemente em uma Niterói uma advogada que foi perseguida pelo marido dentro da ordem. Em Niterói. Caso recente. Foi um caso recente que com ameaça aos dirigentes da ordem. Propriamente dito, você falou a questão da gente aprender, estar em constante aprendizado. Não é bem assim. Porque advogadas, que é como ela falou no início, que têm a instrução, às vezes sofrem e não enxergam isso. Você teve caso recente de uma juíza. Aí tem todas essas histórias. Pelo marido agressor, né? E ela tinha retirado a medida protetiva. Exatamente. Sim, agora não pode mais, né, tirar. Ou pode? Não. Agora não pode mais, né? Já não podia tirar. Ela retirou segurança. Ela tinha direito, por ser magistrada, ela tinha direito à segurança. E ela dispensou os seguranças. Porque achou que já estava numa área de conforto. Influenciada pelas filhas. Porque ele manipulou as filhas. Ele serve informação, ofereceria. São muitas situações que quando você olhar nesse foco da advocacia, isso a gente fala da questão da agressão, o alcoolismo, o abuso que muitos homens sofreram também, o abuso psicológico, o abuso sexual. Existe uma série de situações, né? Existem homens ainda com pensamento muito machista, que entre advogados mesmo, às vezes são agressivos. Né? Então, quando você quer trabalhar a saúde mental, é multidisciplinar. Você precisa ter o psicólogo, um assistente social, para estarem junto, acompanhando. Muitas das vezes, identificando o problema, você precisa encaminhar para um psiquiatra, porque precisa de uma medicação, a pessoa sozinha não vai conseguir se resolver, entendeu? É preciso trabalhar também, como passar filmes didáticos para os homens, para as mulheres. E tudo isso é uma construção. E modificação, assim como chegamos à criminalização da violência psicológica, que também está prevista na Lei Maria da Penha, mas não estava sendo aplicada, e hoje ela é criminalizada, a violência psicológica, essa parte com relação ao homem é importante também sempre reafirmar, e a construção de centros de referência que possam atender. Não, adoçante. Centros de referência.
Centros de referências que possam atender esses homens, como também centros particulares que possam também aplicar, mas de uma maneira científica. Você precisa trabalhar, ter uma visão científica da coisa, fazer as estatísticas, fazer os relatórios, para fazer o perfil. Esses relatórios não existem, né? Que eu conheça, né? Que eu tenha conhecimento. Não tem, né? Nós temos a estatística da violência, né? Tem o dossiê mulher, né, Sônia? Sim. O dossiê mulher apresenta umas estatísticas nesse ponto de vista. Mas eu não conheço um dossiê que apure o perfil, esse perfil do autor da agressão, onde você trabalha a masculinidade. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, aonde você realmente investe em conhecimento e busca informação da origem do problema. Né? É como se fosse um laboratório, você busca cura, né, para Covid, busca aí agora a varíola do macaco, essas coisas todas. A gente precisa trabalhar, sentar e trabalhar de uma maneira científica essa parte e, paralelamente, dar esse suporte, essa orientação à advocacia, porque a advocacia, pelo status que ela tem, ela fica marginalizada. Você imagina, né? Você imagina. É como se vocês tivessem um superpoder, né? Um superpoder. É o super-homem e a super-mulher. Não precisam de ajuda, vocês são a ajuda. Exatamente, né? Exatamente. E aí, Mabel, a gente gostaria, né, se assim fosse possível, nós somos regionais. Que o Instituto, através da sua parceria, seccional, pudesse servir passado, né, Sônia? a nós, como parceiro, por conta da pandemia, da montagem desse primeiro laboratório. Né? Desse primeiro projeto, que eu sei que é o sonho da nossa presidenta, né? Da gente reiniciar aqui o Projeto Amar e com a colaboração do Instituto, fazendo essa parceria do Instituto com a OAB MEA. Como hoje eu tenho também o Instituto puxando e onde eu peço o pessoal atuando aqui na OAB MEA, fazer convênio com as faculdades a expertise de doutora Graça e doutora Sônia, e você na montagem desse projeto e na execução dos nossos advogados aqui da nossa região. Vocês já têm um modelo que vocês estavam utilizando, já tem um modelo. Hoje o projeto Amar pode servir de base. Graça, preste atenção aqui. O projeto Amar pode servir de base para esse trabalho. Sim, pode servir de base. O que eu estou conversando com a Mabel, a nossa proposta seria a gente fazer uma parceria com o Instituto, né, para que a gente pudesse ser o primeiro piloto desse projeto, que vai nascer do Projeto Amar, para que a gente consiga ir trazer toda essa expertise sua, da doutora Sônia, da Mabel, no atendimento dessas colegas e desses colegas aqui na região da nossa subseção. Nós iríamos precisar também de um assistente social. É multidisciplinar. Obrigatoriamente é multidisciplinar. Então, qual seria a forma de atuação? Seria online, presencial? Como é que vocês estão pensando? Olha, eu entendo que é presencial. E é em grupo individual? Como é que vocês estão pensando? É em grupo individual? Como seriam feitos? Bom, o nosso projeto piloto, ele foi em grupo. Mas teve, assim, até você estabelecer base de confiança, porque é sabido, porque você acaba acessando o segredo do outro, né? É uma coisa complexa. Botar o dedo na ferida. Como é que você vai dizer que você foi abusado pelo seu pai? Não é duro isso? Péssimo. Quando você diz que você foi estuprado pelo seu marido, é normal entre aspas. É normal. Vai falar, mas do pai não vai falar. Entendeu? Mas dizer, não, eu sou do tio, é difícil. Do irmão. São Meu coisas muito sérias e delicadas. Então, quer dizer, quando para fazer grupo, você precisa estabelecer, por isso também o assistente social,
Mas um assistente social sério, não é aquele assistente social que só preenche aquele questionário e nada se faz. Que a gente tem que fazer uma anamnese desse anamnese, exato. E muitas das vezes eu entendo que primeiro fator é você ter o assistente social e o psicólogo na primeira entrevista. Entendeu? Porque aí você consegue dizer, esse caso aqui eu posso fazer individual, esse caso aqui pode fazer em grupo. Análise mais clínica. Casos semelhantes, você pode fazer em grupo porque um apoia o outro. E existem determinados casos que não tem como você fazer em grupo. Mega individual. E assim, uma sugestão, porque eu não sou especialista na matéria, e paralelamente, vocês três aqui são. Você acaba estimulando o empreendedorismo. Por quê? Porque muitas dessas mulheres, como eu disse, que são advogadas, e a gente sabe que isso não existe padrão de riqueza, elas não têm como sair do círculo vicioso porque não tem recurso. E você estimula até o empreendedorismo, porque se ela tem uma atividade paralela, exatamente, ela consegue sair. E isso o Instituto também pode ajudar, a gente já porque faz o Instituto tem um trabalho de empreendedorismo. A gente já faz isso. Entendeu? Então já indo encaminhado direto para esse trabalho de empreendedorismo do Instituto. Assim, dando mesmo orelhada de quem não é expert no assunto. E quando eu não sou expert, eu pergunto. Nós tivemos homens advogados aqui que tentaram suicídio. Eu pergunto. Porque eles se separaram, entraram em crise financeira, tudo isso durante a pandemia. Para esse projeto piloto, vai ser um piloto, a gente poderia delimitar um número de vagas, né? Porque eu acho que não dá para a gente atender para todo mundo. Não, né? Sempre é delimitado. Não, é pergunta mesmo de ignorante, porque eu não tenho a menor expertise nessa área de saúde mental. Então tem que começar não tenho mesmo. Então é a minha pergunta. Você quer ver um detalhe? Quer ver um detalhe muito importante? Você faz uma medida preventiva de afastamento do lar. Tá? Existe uma casa. A pessoa já tem uma receita mínima. Né? Ela precisa pagar, às vezes, o aluguel ou a prestação da casa. Condomínio. Uma parte hoje tem que pagar condomínio. Sim. Tem que pagar colégio das crianças. Esse homem é afastado do lar. Ele já está ferido, já está com raiva, às vezes está com ciúme, está com despeito. Ele vai para a casa de quem? Às vezes ele tem paz, às vezes não tem. Ele precisa ir para algum lugar. Cresce esse ódio, cresce essa raiva de querer fazer qualquer coisa para machucar aquela mulher. Ou aqueles filhos. Quanta desgraça a gente já não viu? Um homem que mata os filhos e mata a mulher e depois se suicida. Entendeu? Então, isso é um assunto extremamente sério, em que, dessa maneira, a gente tem que vislumbrar, como a doutora Sônia falou, temos advogados aqui que sofreram uma depressão profunda porque o lar foi desconstituído. E a pessoa, para recomeçar, é complicado. E recomeçar, estão devendo, às vezes, anuidade. E recomeçar do zero, com dívidas. A pessoa já está com a saúde mental abalada, não consegue, inclusive, trabalhar. Isso aí. Porque já está com dificuldade financeira. Enfim, só vai piorando e crescendo. E aí, Graça, você falou da anuidade, me veio uma ideia aqui. A comissão de acolhimento, ela podia trabalhar conjunta nesse processo, porque aquele advogado que está inadimplente, mas que está sofrendo de algum transtorno, de algum problema nesse sentido, e encaminhado para essa comissão, para que a comissão de acolhimento possa auxiliar, para que ele possa ter a sua anuidade, né, parcelada e poder obter o benefício do projeto. Porque isso nós já fazemos agora, né? Nós fazemos o parcelamento deles. E está sendo lançado agora, foi aprovado pelo Conselho Federal, né, Valdir? Foi. O refis da advocacia, para que esse período que ele ficou sem pagamento, ele possa ter uma condição especial de parcelamento para retornar às atividades. E nós aqui na subseção do MEA fazemos um trabalho de reinserir, atualizando esse advogado dentro do peticionamento eletrônico, dentro das novos braços do direito, porque várias especializações aconteceram, dentro da questão da rede social,
Dentro da questão da rede social, Facebook, Instagram, como é que ele vai se apresentar, oferecer o trabalho dele, né? Que é o marketing e empreendedorismo jurídico. Então, tudo aquilo que nós fazemos hoje, seja para jovem advocacia, seja para advocacia sênior, essas pessoas que estão afastadas, é justamente trazer para voltar ao mercado de trabalho. Entendeu? Eu gostaria só de fazer uma pontuação, que quando a gente está falando da jovem advocacia, a gente fala que a gente está iniciando a carreira. Então, hoje você tem as mais diversas idades iniciando a carreira jurídica. E que, às vezes, tem casos que pode ter ocorrido uma separação conjugal e a pessoa resolveu seguir a carreira do direito. Entendeu? Até mesmo focada, de repente, na violência doméstica que ela sofreu e está fazendo a construção dela em cima disso. Então, como eu sou da jovem, aí eu também tenho a parceria com o pessoal do acolhimento e a nossa presidenta está aqui sempre fazendo esse movimento nas comissões, que é sempre importante também trazer quem está na jovem e precisa deste amparo. Que fica até com vergonha de entrar na própria comissão da jovem por entender que é jovem de idade, mas na verdade eu sempre faço essa colocação bem recém-formado, recebeu a carteira recentemente, mas não é jovem desde mas tem 60 anos. Sim, entendi. Aí fica com essa situação de, por exemplo, chegar próximo, ele não, ser reinserido, não se entendeu? E aí acaba sendo uma introspecção. É mesmo? Não sei. Isso também eu acredito que pode ser uma coisa trabalhada. Sim, com certeza. Entendeu? Por que você se afasta? Por que você se sente afastado? Por que você não se sente parte? Isso até, Rafaela, a gente, vocês principalmente, né, da jovem, a gente tenta desmistificar isso até com as nossas palestras. Quando a gente vai fazer a entrega, um dia antes nós chamamos os novos advogados, né? São os jovens, né, advogados, para que nós falemos sobre o que é o sistema OAB, o que é o OAB. A doutora Rafaela fala sobre a jovem advocacia, sobre alguns outros assuntos. Nós também temos palestras sobre prerrogativas. E aqueles assuntos mais inerentes no início da carreira, o marketing e empreendedorismo jurídico, que é muito falado até para eles terem uma noção de como vão iniciar a carreira. Esse tipo de abordagem é até uma inovação, que nenhuma subseção, nem seccional, como ninguém, né? Boas-vindas também. Eu acredito, salvo engano, a presidenta que me corrija, que a gente fazendo esse projeto piloto, nós vamos ser um exemplo, não só para o estado do Rio de Janeiro, nós vamos ser um exemplo para o Brasil inteiro. Eu penso isso. Para o Brasil inteiro. Isso vai ser um projeto que vai ter visibilidade nacional e prêmio de Inovare, presidenta. E prêmio de Inovare. Possível inovar. O Inovare é o prêmio mais alto que o operador do direito, do direito pode receber. E a gente pode concorrer a um Inovare com esse projeto. Tá? E não tem nenhum projeto semelhante em outras sessões, nada. Não. Isso nos surpreende, não tem harmonização entre vocês. A seccional, com base nesse nosso projeto lá, durante a pandemia, eles fizeram um acolhimento psicossocial para a advocacia, agora reduziu, né? Mas não é esse foco que a gente está, que desde o início nós pegamos por conta da violência contra a mulher e o estudo para você trabalhar a masculinidade, que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Mas é até pejorativo você falar masculinidade tóxica e afasta. Mas trabalhar a masculinidade. Nós já convidamos esse ano também um outro professor para fazer uma palestra aqui para o pessoal falando sobre masculinidade. Isso é muito importante. Tivemos na época que eu presidia aqui o AB Mulher falando também, mas há às vezes uma certa resistência, porque o homem não gosta de se expor. Ele não gosta de dizer que ele é machão, vai assistir uma palestra referente àquilo. Pois é. Então, nesse foco que hoje a AB Mulher atua, eles fazem pesquisas em cima da Lei Maria da Penha e a gente vai introduzindo aos poucos o conceito. Quando eu fui convidada a participar desse livro Seja Homem, você deve ter ouvido falar do psicanalista Jário Carioca,
Não, mas foram várias pessoas falando, inclusive enfermeira, falando como é difícil um homem fazer o exame, né? Sim, de próstata, porque o conceito dele... Agora está ficando mais comum. Mas por ela trabalhar na área da... mas o senhor tem foi até pessoas... Esse último Semana Azul, a proctologista que fez o exame era mulher. Eu falei, tem mulher agora nessa profissão, na medicina? Tem, sim, senhor. Ela respondeu. Eu faço específico, no meu lado particular médico, mas faço lá também. Mas assim, lá na Cinelândia. Era mulher. Mas assim, se você for... E geralmente o proctologista, homem, é baixo. De estado inteiro. Legal, a mulher está se inserindo nisso. Não, mas eu vou dizer o seguinte, nem todo homem vai se sujeitar a isso. Não. É uma mulher? Não faço. Mas não houve isso lá não. São filas, né? Como também temos homens que dizem que se a mulher for ao ginecologista e for homem, também não ele não permite. Mas olha só, a gente quando fala de índice baixo, a gente não pode se prender a uma região X. A gente tem que pensar no macro. Então a gente tem que pensar a nível de estado do Rio de Janeiro. Nós estamos falando aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, certamente, se você for para Campos dos Goytacazes, que é um dos municípios mais tradicionais desse estado, preconceituosos, você não vai ver essa tranquilidade do homem campista para fazer um exame no proctologista, e principalmente se for uma mulher. Se for uma mulher, ele vai entrar, vai dizer assim, doutora, dá licença, eu vou embora. Já vai ser difícil para ele ir. E para se prestar o exame... Concordo. Né? A gente pode estar tendo uma melhora na aceitação nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, isso aí eu não vou nem discutir. Mas a gente é de um estado em que você tem, né? A gente vai até divisa com Minas, você tem um município chamado Porciúncula, né? Que é a mesma distância do que a gente vai a São Paulo, são 6 horas de viagem. Imagina um cara de Porciúncula deitado em decúbito ventral fazendo o exame de proctologia, aquele cara lá da lavoura, da roça. Vai fazer capial, né? Não vai fazer nem com homem, que dirá não vai fazer com ninguém, ele não vai fazer isso. Vai morrer de câncer. Vai botar a mão nas minhas coisas aqui. Assim, homens aí criados nessa a hereditariedade do machismo. Foi isso assim que nos ensinaram. Mas a gente evolui. Eu, pelo menos, eu procuro estar sempre buscando a evolução. Realmente é um desconforto a primeira vez. É muito desconfortável. Porque você tem todo esse preconceito. Então, eu ia falar o que eu acho que seria o ideal da minha parte fazer. Nós temos 5 personalidades. Uma delas é manipuladora. Qualquer um de nós tem a capacidade de manipular. Só que o que acontece? Essa não é a primeira lição que a gente aprende. Quando a gente cresce, nasce... Posso segurar sua fala rapidinho? Porque eu não cumpri uma ideia com ela e talvez vai casar direitinho com a sua ideia. O que acontece? A gente está falando de uma situação da violência doméstica. Porém, eu estou trabalhando assim com a jovem. Só que jovens de várias idades. E por que não se a palestra para esse grupo, para esse novo grupo que está surgindo para as mulheres e para os homens, porque a gente faz umas colocações aqui na OAB que a gente é bem para frente. Vamos fazer uma palestra com os homens que são gentlemen, para falar para os outros homens como você pode lidar com a sua esposa. Isso aqui ele é maravilhoso. Tem o marido do doutor Ivone Caetano, do doutor Maurício. Gentleman, tá faltando. Então, de repente, o cara tá indo naquela linha, a partir do momento que deu um start, alguém falou, ele falou, não tá legal. Vou começar a mudar minha atitude com a minha namorada, com a minha mãe. Mudar o padrão. Vou mudar o padrão. Mas a gente tem que começar daqui para não precisar chegar nesse nível. Nesse mais que isso aqui. Que é muito mais difícil. Mais pesado. Conforme a gente vai envelhecendo, é muito mais difícil a gente tratar um problema. E as mulheres? Do que quando a gente é jovem. As mulheres enxergar. Mas ele merecidamente é o a partir de quando você está sofrendo violência? Principalmente são jovens advogados, então, a maioria são jovens de isso numa palestra você consegue explicar. É o seguinte, também na reportagem, um dentista PhD bem sucedido,
atirou na mulher e na enteada. 16 anos, sem nome do pai, então, o ciúme? Não, então, essa personalidade. Nós temos 5 personalidades. Uma delas é a personalidade manipuladora. E nós temos 3 formas de manipular. Uma é através da sedução, a outra é através da autoridade. Essa que é através da autoridade é a que usa a violência. Não, sim, tem uma terceira. Mas essa segunda, você está falando da violência, né? Que é da autoridade, essa que é utilizada a violência. Por quê? Quando você utiliza da violência para conseguir alguma coisa, você está impondo alguma coisa a fazer o que você quer, porque ela vai ter medo de você. Então, isso é a base, seria a autoridade. Então, é uma manipulação. Só que o que acontece? A origem dessa manipulação não começa ali. Começa quando aquela mulher, na infância, foi manipulada por alguém. Então, na verdade, essa mulher ela já vem com um padrão de ser manipulada desde a infância, desde uma idade jovem. Quando ela cresce e ela vai procurar um parceiro, ela vai procurar um parceiro que continue esse padrão, porque dentro da cabeça dela é assim que funciona. E aí ela vai procurar um homem que manipule ela. E muitos manipulam através da sedução, outros através da autoridade e assim por diante. Então, existem formas de você manipular. O que a mulher precisa entender? O que é preciso entender? Que a violência, ela não é porque o homem é ruim, porque o homem é mau, só porque existe o machismo. O machismo, ele tem uma origem inconsciente. E essa origem inconsciente é devido a esse poder de manipulação que todos nós temos. Não é só homem que manipula. Mas o machismo não tem, para mim, na minha percepção, o machismo não tem origem inconsciente. Porque o machismo e o patriarcado, eles foram determinados por questões religiosas, para controle da sociedade. Sim, então sim, não é inconsciente. Sim, não. Para o controle da sociedade, controle social, controle da natalidade da mulher, controle dos bens. Não, ela não quis dizer nesse sentido. Ela quis dizer no sentido do indivíduo que está com a atitude machista. Assim, isso é um processo inconsciente dele. É nesse sentido que ela quis dizer. Eu entendi a criança. Não é no sentido do conceito, é no sentido de como isso se projeta no indivíduo. Na prática. Porque, olha só, o machismo, o patriarcado, todas essas questões aí relacionadas a essa masculinidade tóxica, elas são aprendidas desde a infância. O homem aprende a ser assim. Só que a criança, ela não tem consciência. Ela aprende isso de uma forma inconsciente. E leva isso. Quando ela cresce e ela passa a ser um ser consciente, ela começa a reproduzir aquilo que inconscientemente ela aprendeu na infância, de forma consciente. Um homem não bate de uma mulher porque ele é inconsciente. Não, ele está fazendo uma atitude consciente. No entanto, a origem disso... A origem é inconsciente. Porque ele aprendeu isso na infância. Foi reproduzido. A nossa sociedade, ela é patriarcal, ela é machista. Isso não temos dúvida, entendeu? A gente tem que entender o quê? Da onde vem isso? Por que vem? São as crianças que são ensinadas desde cedo a serem assim. Desde sempre. É aquela sua fala do início. Homem não chora. Quantas crianças são treinadas assim? Engole esse choro. Eu já vi quantas vezes a gente ouviu mãe isso, né? batendo no filho homem, mas não bate na filha mulher. Ele bate porque ele acha que o homem pode apanhar. O que acontece? Esse menino vai aprender que apanhar, quando ele crescer, ele vai bater. E vai bater em quem? Numa mulher. Na mulher. Porque ele apanhou, mas a irmãzinha não apanhou. Olha que injustiça. Então agora eu vou bater nela. Exatamente. Ele vai querer se vingar. Literalmente. Eu acho que então, de repente, eu sou muito diferenciado, cara. Eu apanhei muito quanto criança, mas nos meus filhos eu não encosto. É as quebras de padrão, né? Não, então, é porque tem dois lados. É isso que eu falei. Ou a pessoa, ela fica, por exemplo, um manipulado na infância. Ou ele continua se tornando uma pessoa manipulada, ou ele vai ser um manipulador. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem aquele caso daquele rapper americano, eu esqueci, que fez aquela música I Believe I Can Fly. Lembram desse cara? Acho que era... Eu sei que você falou. Ele foi preso por ter violentado diversas mulheres jovens. Né? Isso, ele sendo ator famoso, cantor, né, famoso e tal. E aí, quando os psicólogos foram estudar sobre a vida dele, descobriram que na infância ele tinha sofrido diversos abusos. Então, ele tinha uma escolha na vida, consciente, tá? Ele fez uma escolha consciente. Ou eu vou continuar sendo abusado pelas pessoas, ou eu vou ser o abusador. Sim. A mesma coisa acontece com a pessoa que apanha na infância. Ou ela vai ser a pessoa que bate, que é uma escolha consciente, ou ela vai ser a pessoa que vai, não, eu não quero bater nos meus filhos, vou ensinar
que isso bater não é o certo. Não é o certo. Então, isso é uma escolha consciente. Mas a infância, o que você aprende na infância não tem consciência. A criança ela não tem. Ela aprende a reproduzir. Quando ela cresce, ela vai escolher de forma consciente o que ela vai seguir na vida, o que ela vai ser. Realmente, a violência ela é uma escolha consciente. Ninguém mata uma mulher porque na infância eu fui maltratado. Não é uma escolha consciente. Do mesmo jeito que aquela pessoa poderia ter escolhido não violentar aquela mulher, ela poderia ter escolhido ser violentada, você entende? Porque é o padrão. Ou você tende para um lado, ou o lado de você ser, por exemplo, essa juíza que morreu, provavelmente na infância, ela deve ter se sentido manipulada de alguma forma. Só que quando ela cresceu, ela manteve esse padrão, por uma escolha consciente. Ela escolheu um marido que não foi do nada que ele matou ela. Ele já está manipulando ela e as filhas há muito tempo. Ela fez essa escolha consciente desse esposo. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem mulheres que crescem e passam a manipular. Não sei se vocês viram o caso dessa mulher que tentou envenenar os enteados. Sim. Isso é uma manipulação. Essa mulher é doente. A menina morreu, menina linda. Como que você vai matar os filhos do seu esposo? O cara trabalhava. A menina morreu e o cara foi salvo, né? Ciúme dos filhos, do marido dela. O rapaz foi salvo. Uma loucura. Então você entende que existem padrões mentais. Sim. Que eles vão ser decididos numa fase posterior, na fase adulta, de forma consciente o que você vai fazer com aqueles padrões. Mas os padrões são os mesmos.